Olá! Olá! Hoje nós vamos novamente falar sobre um tema muito importante, que é a prevenção ao abuso sexual infantil. E para isso nós vamos falar sobre usar o livro Não Me Toca Seu Boboca, de Andréa Viviana Taubman, ilustrações de Thaís Linhares e é da editora Aletria. Isso. Esse livro conta a história de uma personagem que é a Rita. Que gosta de ser chamada de Ritoca. Ela é uma coelhinha, né, uma criança, que tem vários amigos, cada um deles é representado por um bichinho, né? Que é um fator que sempre ajuda, convidativo para as crianças se lerem. envolverem na história, né? Uhum. Bem como a forma como é narrada, né? Com alguma rima, algum ritmo, assim, que atrai, né? Chama a atenção da criança para aquela história, né? Isso. E as ilustrações são coloridas, fortes, né? Representam bem o próprio clima do livro, né? O teor, né? O teor, que é importante, né? Tem um certo peso, vamos dizer assim, mas também traz uma impressão de força, né? De gravidade para a questão, né? Com certeza. E é a Rita que narra a história, né? Ela começa a contar que ela passou por uma situação que ela considera importante que todos saibam, né? Uhum. Conta a história da convivência com um vizinho muito querido, né? Simpático, que se interessava pelas brincadeiras deles lá na pracinha dela, dos seus amigos. Ele é o seu Pipoca, né? Até um nome que de certa forma traz uma questão para atrair as crianças, né? E ele se coloca como uma pessoa um pouco solitária, mas que gosta das brincadeiras das crianças, gosta de videogame, gosta de música. Que quer uma companhia, né? E nessa de que quer uma companhia, ele convida todos para ir para sua casa em um determinado momento. Mas, aí começam as dicas, né? Com silêncio, não é para compartilhar para ninguém. E ela até desconfia, fala, gente, mas será que eu deveria fazer isso? Mas, né, a história, o momento é envolvente, né? É atrativo. As crianças vão pela brincadeira, né? Pelos doces, pela diversão. Enfim. E aí, em determinado momento da história, ela fica sozinha com ele, quando vai buscar um bolo, né? Como se fosse um coma, alguma coisa assim. E ele começa a tocá-la, né? Sempre com uma justificativa. Deixa eu ver o brinco na sua orelha. Ele toca na orelha. Deixa eu ver se seus dentes são bonitos e toca na boca. E assim vai. E segura o pescoço, falando, deixa eu ver seu pingente, né? Então ela percebe, ela sente, né? A personagem diz isso. Peraí, o meu corpo é um tesouro, ele não pode me tocar assim. E aí que ela grita, não me toca ser boboca. E sai correndo da casa, disparada, gritando. Os outros amiguinhos percebem, também sai correndo. E o personagem que é o seu Pipoca, que é um lobo, até então vestido de cordeiro, né? Quando ele vai fugir, ele perde a sua fantasia, né? Vamos de dizer cordeiro assim. E se torna realmente ele o se lobo. Revela, né? Então, o primeiro ponto importante, né? Primeiro não, né? Porque tão importante quanto as dicas da sedução, das brincadeiras, né? É essa reação que ela tem, né? Diante de um abuso, né? De reagir realmente, né? De se colocar de uma forma a impedir que aquilo se perpetue, né? Sim, é a forma de defesa, né, que ela encontra, né? E depois segue vários exemplos de situações para a criança prestar atenção. Se alguém, né, então é gentil com você, mas faz algo que você não deseja, preste atenção. Se tira uma foto sem você autorizar. Uhum. Se ela pega e fala que a culpa é sua, que ela só quis te acompanhar, né, que tem isso, tem a questão de incutir a culpa na criança, né, na vítima. A própria personagem reforça esse ponto, né, e é muito importante mesmo, que você não é culpado, né, de estar naquela situação. Né? E que é importante você contar ela, você compartilhar isso com quem você confia. Né? Novamente reforçando a importância da criança ter alguém com quem conversar e se sentir confortável em falar, inclusive de uma situação que ela tem dúvidas, se ela tem participação, né? Uma culpa, né? Que não deveria ter. Né? Mas... E o livro então traz esse modelo, né? Porque uma coisa importante para a gente sempre lembrar é que a criança pequena, ela pode até querer falar, mas às vezes ela não sabe como falar. Né? Ela não sabe como expressar que ela esteve numa situação de risco ou potencialmente perigosa, né? E as crianças maiores podem ter esse sentimento de culpa e não querer, né, confidenciar uma situação tão importante. E ela fala que ela compartilha isso com todos os amiguinhos e que se você percebe uma criança amuada, triste, desconfie, porque ela pode estar passando por uma situação
não agradável, né? Ela pode ter vivenciado uma situação de abuso. Então é um livro muito interessante, ele é carregado dessas informações e dicas valiosas, né? De prevenção ao abuso. De como seria o potencial abusador, né? No caso do livro, o abusador de verdade, e de uma postura que as crianças podem adquirir, né? De coragem, de intenção de impedir que as coisas aconteçam e de coragem de contar também, né? E você não precisa abordar todos os aspectos na primeira lida, né? Cada vez você pega uma imagem, destaca, fala um pouquinho mais sobre aquela, né? Conversa com a criança e vai levando e abordando o tema dia a dia. É como a gente sempre fala, né? O livro ele pode ser lido com a criança de forma natural, né? Contando uma história, narrando esses acontecimentos e ela vai percebendo, né, as situações que acontecem. E é isso. Então, nossa dica de hoje é o Não Me Toca Ser Boboca. E a gente fica aguardando os comentários, as sugestões. Isso, à disposição. Quem quiser discutir, comentar qualquer questão, vai ser muito legal. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau.